Voltamos então com o terceiro bloco do Diversidade de hoje, lembrando que do patrocinador deste espaço, que é a Seleto Mercado de Arroio do Meio, no coração da cidade, um mercado onde você encontra tudo para a sua casa. E seguimos então aqui na sala da presidência, né, da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado, com o Neco Santos. O Neco tem um nome bem diferente, né? É Wilker, né? Então, o Neco vem nos contando toda a sua trajetória de vida, desde o nascimento lá em Marques de Souza, logo vindo para Lajeado, né? E toda essa sua caminhada, as dificuldades da família, a sua ascensão profissional e a sua ascensão também dentro da carreira política. Eleito vereador, né? Agora tem um compromisso de estar junto à tua comunidade mais do que antes, né? Se tu sempre andavas ao lado da comunidade como assessor de um deputado, depois como o Cine, depois na Casa de Cultura, né? Tu sempre estava cercado de pessoas. E agora tu tem um grupo maior de pessoas, né? E qual linha de trabalho te norteia nesse teu trabalho legislativo? Perfeita, Graci. Colocaste muito bem. Essas três ações que eu ficava sempre envolvido com a comunidade, muitas vezes eu não divulgava também, que a gente cansou de ajudar pessoas com cesta básica, com remédio na saúde, muitas coisas eu não divulgava, porque certas coisas que não precisa para Deus te dar no outro norte. Não, eu não usava isso como política, mas respeito quem usa, não tem nada contra. Mas eu falo da minha conduta. Né? Para mim poder chegar onde eu cheguei, como vereador e presidente, justamente isso. Tive que passar essas escadinhas, que eu acho que isso é um dos aprendizados. Dificuldade para construir minha casa lá atrás, minha esposa me ajudando muito nesse sentido lá. E detalhe, né? A construção da minha casa não foi com dinheiro público, sempre foi com dinheiro privado que eu trabalhei mesmo. Adquiri o terreno pelo consórcio, depois fui construindo aos poucos, vendi carro, moto e tal, e construí minha casa sem cargo público, né? Isso é importante as pessoas saberem também. E aí, passando por todas essas questões de assessor de deputado, coordenador do Cine, coordenador de campanha, aí a gente vem para o pleito. Eu estava contando que eu ia ligar para o Benoit, que ia desistir, porque eu tinha passado uma enchente, perdido tudo, estava desanimado, cansado, vendo um monte de gente lá em dificuldades, para que lado a gente se apega. Tem que ter uma boa estrutura. A minha pequena, tive que conter a esposa, estava morando na sogra, tive uma casa velhinha de madeira lá no Janicé, na primeira noite pingando na cabeça, tive que botar só o cobertor, deixei, só queria um lugar para botar as coisas. E aí eu desisti. Mas como eu tinha dado a palavra, a gente é de palavra, fui pro pleito. Não, vai, quem vai concorrer e tal. Assim, fui, bem menos recursos do que a primeira, mas como eu disse, Deus sabe os caminhos. E aí eu tive êxito e me elegi. Então minha conduta sempre foi nesse sentido, assim, de me eleger no vereador para ter mais autonomia para justamente isso. Para poder chegar na prefeita, poder chegar no secretário, né, com mais bagagem, com mais autoridade, por essas pessoas que acreditaram e votaram em mim, né? Então eu chego lá representando essas pessoas, então eu chego diferente, eu tenho um bom acesso, mas também eu não sou o cara que vai lá brigar, apontar dedo. Às vezes eu fico bravo no microfone normal, mas eu sou o cara de construir, eu sou o cara de conversar. Eu gosto muito de diálogo, de entender o que é o lado do executivo, de entender o lado, mas aí eu tento colocar o lado da pessoa que está acontecendo. Então, se não dá por essa lei, quem sabe abrir uma brecha nessa outra lei aqui para tentar ajustar as pessoas. Então, como eu falei, a minha linha de conduta é justamente isso. Manter a estrutura das pessoas que precisam, porque o dinheiro público, o orçamento público, ele está lá das pessoas para dar qualidade de vida para as pessoas. É para ter um saneamento básico melhor naquela rua lá, é para a pessoa poder fazer um exame médico se precisa com urgência, para não ficar 1 ano, 2 anos lá na fila, né? É um dinheiro para ter uma iluminação pública melhor, para ter uma condução de ônibus melhor, que eu acho que nós precisamos mais ainda mobilidade urbana. Para mim poder deixar o carro em casa, eu preciso de mais frete de ônibus, mobilidade urbana, para a gente poder se deslocar. Como é que a gente pensa lá já daqui para frente se tem um monte de veículo aí, daí vem trânsito, vem acidente, vem uma série de coisas. Então, mobilidade urbana, estamos longe ainda, né? E é uma das pautas que a gente quer também trabalhar isso, né? Mobilidade urbana, área da saúde, né? E a área do esporte. Não posso deixar o esporte para trás.
Então entrei pensando nessa linha, ajudando essas pessoas com dificuldade, e o empresariado também tem que dar um suporte para o pequeno, médio empresário, porque são eles que detêm maior carga tributária lá, né? Pagam muito tributos para o Estado e para o município, né? E o orçamento da Lajado vem muito dessas grandes empresas, né? Então tu tem também um olhar para os dois. Então é administrar equilibrado para os dois, seguir um regimento interno que a gente tem na Câmara e tentar fazer o melhor possível para as pessoas que precisam realmente. É um bairro lá que o Lajado vai crescer, mas não pode esquecer o bairro Conservas, Mor 25, Jardim Serra de Santo Antônio, Igrejinha, Planalto, que são os bairros de menos estrutura, porque precisam disso, porque senão depois cresce Lajado, uma bolha maior, e aí acaba virando periferia, que nem Porto Alegre, aí tu vai lá para uns bairros, né, que não tem acesso a nada, então tu tem que ter esse cuidado, né? Então essa é a minha linha de conduta, então em cima da saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, é o que a gente vai tentar seguir como vereador aí. Perfeito. E agora chegas, né, quando tu chegas no teu segundo ano, né, tu recebes mais um desafio, né? É gerir essa casa legislativa, né? O que isso te traz? Qual é o desafio que isso representa para ti? E aí, isso é importante, essa questão do cargo, mas com muita humildade receber isso desde o início. A gente sempre trabalhou isso com muita humildade, porque eu não tenho como presidente de ser o presidente que vai ditar algumas regras. Não, eu vou lá para conduzir os trabalhos. Que todos os vereadores dos 15 colegas teriam uma autonomia para sentar na cadeira, né? Então isso eu deixei bem claro com os colegas, eu tenho uma boa articulação com a situação, com a oposição, são todos meus amigos, eu entendo o lado de cada um tem que defender seu time, né? E voltando um pouquinho nessa questão do meu primeiro mandato, eu consegui aprovar 4 projetos, né? Um desse da limpeza e organização dos fios, que até com o colega Lorival a gente foi para Santa Catarina, buscou um modelo com o executivo, trouxemos para cá, né? Tem outro projeto lá que a gente aprovou, que é a lei federal, a lei para os deficientes físicos poder ter o transporte público gratuito, que a gente vai trabalhar isso, né? Enfim, mais outros 2 projetos agora que eu não lembro de cabeça aqui. E a gente trabalhou muito isso, né? Projetos. E é o que eu falava para os colegas, cara, o que foi bom de projetos para a comunidade, eu vou ser parceiro. Claro, com né? certeza. Então a gente não pode pensar em situação oposição. E foi isso que eu fui trabalhando nos bastidores. Olha, cara, assim, e aí teria assim uma conversa. Como a gente dá a situação, somos em 9 vereadores e a oposição são 6, automaticamente quem botaria a chapa perderia igual. Mas a gente nunca sabe, né? Daqui a pouco alguém possa mudar, então as conversas, o jogo acontece o tempo todo, né? A política hoje, aqui nós estamos falando uma coisa em 5 minutos, ela já muda de novo. Né? Então, que bom que deu certo, a gente articulou isso, daí conversei com o Lorival é o meu vice-presidente, conversei pela experiência dele, a gente foi conversando lá com outros, e a Paula, por ser uma mulher também, para ter uma representatividade também na mesa, é bacana também, então a Paula vem como secretária, então a gente tentou diversificar bem isso, né? Experiência, mulher, e eu como novo, né, para aprender, então a gente foi trabalhando isso e tentar seguir o regimento interno. Então a gente vai conduzir da melhor maneira possível, democraticamente, junto com os colegas. Eu tenho uma reunião já agendada para dia 1º de fevereiro aqui, com todos os colegas. Eu fiz uns tópicos numa relação do que eu quero passar para eles. E aí o que a gente quer trabalhar muito em cima, eu já falei isso, que a gente quer aportar mais um valor para tentar zerar as filas de oftalmologia. Tem 500 pessoas na oftalmologia, a gente quer tentar passar um recurso da Câmara. Já conversamos com a secretária de saúde e com a prefeita, para que a gente busque zerar. A gente não vai zerar, porque sempre tem mais pessoas na fila para consulta. No momento que ela faz a consulta, se ela precisa de cirurgia, ela já vem para a fila. Mas as que estão ali, tu pegar uma data ali, que estão agora, as 500... Fazer um mutirão, né? Mutirão para tentar zerar, e as próximas que vêm para acelerar um pouquinho mais, né? Então todos, eu quero passar isso para os colegas, eu acho que a maioria vai aceitar. Então não é o NECO, não é o presidente, é a Câmara em si que vai estar passando esse recurso. A casa como um todo. A casa como um todo. E também buscar, com uma bandeira que foi levantada do próprio colega Lorival, que é aquela passarela da BRF. Acho que precisa de uma passarela lá. Então a gente vai tentar buscar essa passarela lá, para, né, que é 2 coisas que a Câmara vai estar, e junto com os colegas, quem vai sair ganhando é a comunidade. Então se nós unir força para isso, que é isso que a gente tem que passar, e passar mais credibilidade para as pessoas, justamente, porque os vereadores não fazem nada, dá aquela generalização lá do deputado federal e estadual, senador que nem brother. Não, a gente não, realmente, a gente não faz, a gente não executa. Nós fiscalizamos e criamos leis para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma maneira da gente buscar isso.
E também quero fazer contato com as entidades, a CIL, CDL, a VAT, hoje eu faço parte da VAT, tem mais outras entidades que eu quero conhecer e buscar isso para tentar ter uma ligação maior para pensar lá já no desenvolvimento maior. Eu sempre falo, fizeram aquela questão da ponte lá em Cruzeiro, chegou em cima do laço para nós, as entidades já estavam tudo organizadas e nós não sabíamos como vereador. Não pode, a gente tem que estar unido, todo mundo pensando numa coisa só. Então não tem problema nenhum de ir atrás lá, de já pedir para minha assessora agendar, para a cidade de Boa Vista um por um, colocar o trabalho à disposição para a gente fazer um trabalho maior. Tem muita coisa para a gente conversar, articular. E aí, a mesa ali, o Norival, um cara também que tem muita experiência, vai ajudar muito, a Paula também conhece, é bem articulado. Então vamos trabalhar tudo isso aí em conjunto, nessas pautas. Excelente. Mas como a entrevista, assim, ela tem que ter algo um pouco mais espinhoso, né? Senão seria muito fácil, né? Tá certo. Então nós vamos entrar agora num assunto que repercute ainda muito, né? Que é a CPI das obras, né? Então eu gostaria que nesses minutos finais tu desse a tua avaliação sobre esse trabalho. Eu acho de grande importância, assim, essa CPI acontecendo. No início a gente ficou naquela, tá, mas como é que está acontecendo essa CPI? Como é que ela surgiu para o pessoal entender? O vereador recebeu as denúncias, né? E aí ele colocou para nós, mas colocou primeiro uma maneira de palco, né? Primeiro sempre assim, tudo que tu faz aqui na Câmara, requerimento, ofícios, projeto, nós temos um sistema chamado CITAR. Hoje as assinaturas nossas é tudo digital, quase não se assina mais papel. Né? Então a gente ele coletou 5 assinaturas, com 5 já poderia abrir a CPI. Abrir a CPI e nós ia aprovar igual lá o regimento, né? Nós ia assinar digital para aprovar acontecer a CPI, porque a gente queria saber também o que eram essas denúncias. Né? Fomos ver alguma coisa pessoalmente lá e teve fundamento. Então quando começou a vir as denúncias, a gente começou, aí vamos buscar uma perita. Né, a perita para poder fazer a análise, e a perita escolhida pelo Ministério Público, nem foi por partido nenhum, com ligação nenhuma de ambos os partidos, né, se montou a chapa, daí a comissão, aliás, o presidente o Mozart, o relator o Ramatiz e o secretário o Eder Spor. Esse tem a cobiça de chamar as pessoas envolvidas. Nós não podemos fazer pergunta para as pessoas, mas eu posso ir lá conversar com o Matias, com o Éder, pergunta tal coisa lá e tal. Eles anotam e depois eles podem fazer. Então, eu acho de extrema importância a CPI, porque ela vai dar um norte agora, né, para criar ferramentas que possam ter mais transparente para te poder fiscalizar, tanto como as pessoas da comunidade entrar no portal e buscar onde a empresa está prestando serviço, que tipo de serviço, qual é o detalhar mais. E até para nós, às vezes, é ruim de fiscalizar, de achar isso. Não se acha. Então, é importante para fiscalizar isso. E nós queremos saber, justamente, onde é que foi esse desvio todo. Né? E assim como a comunidade, o nosso papel é justamente isso, fiscalizar. Então, eu vejo com muita importância, vou dar todo o suporte que tiver que dar. Se tiver que prolongar mais aqui para buscar, a gente vai prolongar. Se tiver que aportar mais valor para buscar essas outras, a gente vai fazer. Então, eu estou aqui para conduzir isso e eu quero, assim como o público quer, eu também quero saber aonde foi, quem são as pessoas culpadas, para a gente poder mudar. E isso vai dar um norte melhor para a política, que hoje em dia precisa isso. E é tudo gravado, registrado, não se faz mais 2, 3 pessoas dentro de sala fechada, é aberta, então nós temos acesso a tudo. Depois no final tem um relatório, que os vereadores vão ler e vão aprovar, sim ou não, e manda para o MP. Então a gente está total à disposição. Eu agradeço, Neco, muito a tua receptividade, né? Fomos muito bem acolhidos aqui, tanto pela tua assessora Nanda, né, quanto por ti. E a gente agradece essa acolhida à RDK. Agradeço também, Glaci, Elton, Giovana, todo o pessoal que trabalha, faz parte da RDK, mandar um abraço para o Jacis, a turma toda eu acompanho lá. Muito bacana o futebol, o Elton então nem se fala, me conhece desde pequeno. Então, só um carinho imenso por vocês terem vindo aqui, muito grato. Dizer que as portas estão sempre abertas aí para vocês. E sucesso sempre a RDK. Vida longa a todos vocês. Ótimo, vida longa para todos nós, né? Um abraço, até a próxima sexta-feira.